E aí, turma, a professora voltou. É interessante que quando o assunto é polêmico, até a internet trava, até o vídeo trava, eu tenho que gravar em duas partes. É o baixo orçamento das pastas de humanas, é isso aí. Mas enfim, o importante é que vocês entendam o recado e entendam a mensagem que eu quero passar para vocês. A questão de qualidade de vídeo é um vídeo espontâneo, um vídeo caseiro, com o intuito de formar e não de me tornar uma youtuber, porque já pensou? Ia ficar famosa, né? Brincadeiras à parte, vamos lá. Não, as últimas falas do meu primeiro vídeo, eu dizia que os indivíduos que eram traficantes de seres humanos, eles tinham toda uma estratégia para realizar esse trabalho, para realizar a sua empreitada de vender, né, de traficar pessoas. Então eles faziam misturas heterogêneas entre os grupos que eram trazidos para cá, com a finalidade de não deixá-los se unirem e criar uma rebelião, uma revolta e atacar os traficantes e os comerciantes de pessoas que foram traficadas. Então, como já não tinha mais o que fazer, já estava no Brasil, já tinha sido imposto um serviço, uma mão de obra, o que fazer? O que fazer para não aceitar? O que eu posso fazer para resistir? O que eu, enquanto uma pessoa que foi retirada do seio da família, etc., posso fazer para resistir? Então, existem várias formas. A primeira coisa é não aceitar. Você pode morrer escravizado, mas não aceitar, porque sua alma é livre. Quando o indivíduo aceitava e desistia e falava, sou escravo mesmo, vou fazer o quê e tal, não tenho mais esperança, aí sim, ele foi totalmente dominado, totalmente escravizado. Enquanto a pessoa tivesse esperança de voltar à condição de ser livre ou ter liberdade algum dia e nunca aceitar totalmente essa situação, ele não estava escravizado totalmente. Percebem a diferença? É uma dominação além do físico, é uma dominação do mental. E o que acontecia no Brasil é que essas pessoas elas não aceitavam. Uma das práticas mais corriqueiras de resistir à escravidão era através das fugas em massa. As pessoas que estavam na condição de escravo se juntavam e picavam a mula e fugia, criavam um plano e iam embora. E em muitas dessas fugas, o que aconteceu? Esses indivíduos que conseguiram fugir, essas pessoas que conseguiram fugir, elas se embrenharam no meio do mato e começaram a criar os chamados quilombos, né, que são comunidades, a meu ver, alternativas, que são uma possibilidade, né, de convivência harmônica entre indivíduos diferentes, porque todos nós somos, graças a Deus, pessoas diferentes que queriam viver em paz, né, queriam viver sem essa esse peso da escravidão, sem a imposição do mercantilismo ou do capitalismo que estava surgindo ali e dessas imposições. Então, por que eu falo que o Quilombo era uma comunidade alternativa? Porque neles não viviam só pessoas que tinham sido escravizadas, que tinham as pessoas negras de origem africana, existiam indígenas que também conviviam, existiam pessoas não bem aceitas pela sociedade então vigente, então todo mundo que não era muito bem visto, fugitivos, brancos que eram paupérrimos, acabavam se encontrando abrigo e uma possibilidade de convivência harmônica entre pessoas distintas, né, com culturas distintas, mas que tinham algumas particularidades, né, tinham coisas semelhantes, como no caso de serem marginalizados. Então, fugas em massa e na fundação dos quilombos. O mais famoso é o Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga, no estado do Alagoas,
Mas o estado de São Paulo, ele tem diversas comunidades quilombolas. Inclusive, tem uma pasta da Secretaria de Educação que é voltada para a educação quilombola, valorizando os saberes dessas comunidades. A questão quilombola atualmente no Brasil ela é muito complexa porque tem muitas e muitas e muitas comunidades quilombolas e o lance de ser reconhecido pelo poder público como uma comunidade quilombola implica em várias situações, em vários interesses, que não só das pessoas que vivem no quilombo, mas principalmente de agricultores que ficam de olho na terra, de governantes que não reconhecem o direito dessas pessoas, né, a uma reparação, que não reconhecem a importância, né, dessas comunidades, então fazem de tudo para dificultar a aceitação, é, a legalidade dos quilombos, mas o Brasil tem muitos quilombos, tem um número exacerbado. O quilombo dos Palmares, ele exacerbado não, tá? O quilombo dos Palmares, ele é mais conhecido, pessoal, pelo seguinte, pela figura de Zumbi dos Palmares, Gangazumba, é, a Dandara a Dandara, enfim. E por conta do tempo que eles conseguiram resistir às investidas, né, dos colonizadores. Além das fugas em massa, algumas pessoas, alguns trabalhadores, cruzavam os braços. Como assim cruzar o braço? Vai tomar chicotada. Quebravam as ferramentas, fingiam que estava doente, tocavam fogo na plantação, enfim, sabotavam o lugar de trabalho. Ou seja onde fosse, eles faziam isso. Então eles quebravam as ferramentas, tocavam fogo na plantação, fazia qualquer coisa para atrasar o trabalho. E isso é uma forma de resistir, boicotar, sabotar, né, o seu lugar ali de trabalho. Muitos também investiam violentamente contra seus donos, né? Então eles agiam por violência. Outras formas de resistência é manter a sua cultura, saber de onde você veio. Isso é muito importante. Não se perder. Então, o que essas pessoas começaram a organizar? A organizar mecanismos, organizar cerimônias, organizar festejos ou manter, né, os seus jogos, suas músicas, a sua língua, tentar incorporar a culinária, né, do seu local aos alimentos que estavam disponíveis aí. Isso é uma forma de resistir, manter a sua cultura. Mas essa parte não era tão fácil. Por quê? Porque os colonizadores queriam que essas pessoas que foram sequestradas e depois vendidas como escravos, que elas fossem católicas, que elas mudassem de fé, que elas mudassem de nome, que elas mudassem de cultura, que elas parassem de fazer aquilo que elas queriam, que elas estavam já acostumadas a fazer na África. Então, o que acontece? O pessoal fingia que aceitava ali na frente do dono, do capitão do mato, das pseudos autoridades que tinham ali, mas por trás das cortinas eles mantinham as suas tradições orais, mantinham a sua linguagem, mantinham seus ritos religiosos, a sua forma de comer, as suas danças, a capoeira e afins. Eles manteram. Então, isso é uma maneira de resistir. Mesmo que você não diga para quem está te impondo algo que você está fazendo, mas você resiste, porque você sabe de onde você veio, está dentro de você, isso é muito importante. Outra coisa, que uma outra maneira de resistir era evitar ter filhos. Como assim? Pessoal, essas pessoas elas eram vistas como objetos, como possibilidades de gerar rendas e lucros. Então, o que os seus donos faziam? Agiam assim, compravam um tanto de mulheres, um tanto de homens e já pensava na reprodução.
porque através da reprodução eles teriam mais escravos, e aí eles não precisariam comprar escravos. Muito louco isso. Então, as mães, as mulheres que eram às vezes obrigadas a ter relações com os reprodutores, que assim que eram chamados os camaradas que eram mais fortes, mais saudáveis, eles eram obrigados a ter relações para que a mulher pudesse ter filho e assim perpetuar o sistema. Então, gente, o que aconteceu? Essas mulheres, elas não tinham filhos ou usavam métodos para não engravidar. Por quê? Elas não queriam que seus filhos fossem escravos. Tem uma parte, tem uma forma de resistir que é muito triste, que é o banzo. Alguém, tenho certeza que todo mundo já sentiu banzo. Banzo é uma depressão profunda, na qual a pessoa na condição de escrava, ela sofria. Ela entrava em depressão profunda e acabava morrendo, ou sentia esse banzo também, e que levava à morte, que é o suicídio. Não o suicídio, enfim. Mas essa pessoa morria de tristeza, morria de banzo, que é algo, é uma tristeza, né? Essa palavra banzo é de origem africana e que significa uma insatisfação, uma tristeza que leva à morte. Então, essas são algumas formas de resistir. A grosso modo, uma forma bem genérica para que vocês entendam que resistir sempre é preciso. Às vezes você não pode lutar diretamente com o seu oponente, mas existem outras estratégias. O não trabalho, o não conflito, dizer para aquele que está ali na sua frente te impondo algo que você aceita, mas você sempre vai carregar dentro de você de onde você veio, quem você é e para onde você quer ir. Então, esses exemplos que eu passei para vocês referente à resistência, né, não aceitar a escravidão, são interessantes porque por conta deles nós estamos contando essa história hoje. Porque essas pessoas que foram escravizadas lutaram, não aceitaram, resistiram, né, origina esse momento aqui. Eu posso falar sobre esse assunto porque essas pessoas realmente conseguiram resistir, porém a luta continua, tá certo? Existem outros mecanismos, outras formas de escravidão, e caso você queira saber mais, põe a sua questão nos comentários e também fuçem, procurem, especulem, esmiucem os livros, esmiucem a internet e vamos aproveitar para saber um pouquinho mais desse assunto. Um grande beijo, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre o assunto. Qualquer dúvida, deixe seus comentários deixe suas dúvidas no comentário do canal. Um grande abraço, se você não se inscreveu, se inscreve para não perder as minhas aulas, hein? Camarada, camarada, não vai perder as minhas aulas. Beijocas, tchau, gente.